Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativo, nosso podcast para divulgar sempre produtos, serviços, ideias inovadoras, sempre trazer uma novidade para você que acompanha o Central Podcast. Aliás, se você está acompanhando o Central Podcast e ainda não está nos seguindo, vá lá, siga, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal também, tá bom? E deixa o seu like, tá? Esse conteúdo ajuda demais a gente, esse like ajuda demais a gente a propagar o nosso trabalho também aqui nas redes sociais. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas também é uma forma de colaborar também com o nosso Vitrine Alternativa, também com o avanço do nosso canal Central Podcast, tá bom? E hoje, esse conteúdo aqui é para quem tem a sua empresa ou está começando um negócio e quer uma marca forte, quer firmar sua marca. Mas como registrar a marca para evitar problemas no futuro, hein? Por isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente dentro desse Vitrine Alternativa, o advogado especialista em marcas e patentes, doutor Hugo Souza. Doutor, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite, viu, para a gente bater um papo sobre esse assunto que muita gente está abrindo sua empresa. Quer saber também como registrar sua marca, né? Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, ter vindo aqui. É um prazer. Legal demais, doutor. Para falar um pouco desse assunto, aliás, temos muitos problemas com relação a essa questão de marcas e patentes, ou seja, uma empresa que lança uma marca, um nome, e depois mais para frente acaba recebendo uma notificação de que a marca já existe. Tem muito disso? Tem. Hoje tem bastante. Tem até um caso curioso aqui no Brasil, né? Ah, é? Conta aí pra gente. O caso da Gradiente contra a Apple. Do iPhone, né? Isso. O caso da Gradiente da Apple. Nos anos 2000, a Gradiente ia lançar um aparelho chamado Gradiente iPhone. Tá. E eles fizeram um pedido junto ao INPI, né? Que é a agência que regulamenta as marcas, patentes, tudo que é relacionado a isso. Foi feito esse pedido junto ao INPI e correu tudo tranquilo o processo. Até 2008. Em 2008, quando saiu a patente para a marca, né, o registro, saiu de fato o registro do nome Gradiente iPhone. A Gradiente foi também notificada pela Apple, que estava trazendo o primeiro iPhone para o Brasil. Aí é briga de gente grande, hein? Briga de gente grande. Aí ficou essa disputa. Hoje teve já uma decisão favorável para a Gradiente na época, que foi do STJ. O STJ concordou, falou, não, a Gradiente pode usar, porque foi ela que fez o registro primeiro. Anos antes do registro do iPhone, do primeiro iPhone. Mas esse registro do iPhone, da Gradiente, teve um pequeno adendo, né? Que eles poderiam só usar com o nome Gradiente iPhone. Não poderia ser usado o nome iPhone sozinho. Só iPhone. Só iPhone. Essa disputa hoje está correndo ainda na justiça. Hoje está no STF, né? Hoje, os votos da maioria, por enquanto, estão a favor da Apple. Porque ainda não teve um julgamento. A gente vai pro plenário. Tá. Hoje ainda, então, a gente tá aguardando esse julgamento no plenário. Cara, mas aí é um peso diferente, né? Tudo bem, a Gradiente é uma empresa de conceito nacional, é uma empresa grande, mas o iPhone é uma potência mundial. E aí, o peso interfere nesse aspecto, doutor? Assim, não deveria, mas, né, hoje... Infelizmente, né? Hoje, o que valeria seria quem fez o primeiro registro, independente. Mas daí também tem algumas decisões que interferem o peso da marca. Entendi. E ou se eles fazem uma balança ali de quem tem renome. A gente fala, né? O renome da marca, com Apple com a Gradiente. Quem é mais mundialmente conhecido, onde foi lançado, aí vai vir um monte de coisas ali. Ou se o registro da marca nos Estados Unidos já tinha sido feito, já tinha previsão para ser lançado no Brasil antes da autorização do registro da Gradiente aqui no Brasil. Tem N fatores para decidir quem vai poder utilizar, mas hoje tem esse pequeno problema de o renome conta muito. Cara, que coisa. Não deveria, né? Não deveria. Porque, afinal de contas, a Gradiente, dentro da questão cronológica, acabou lançando primeiro. Fez o registro primeiro. Foi quem fez, de fato, o primeiro registro. Que não teria nada a ver com... Eles nem sabiam que existia o que a Apple ia lançar, né? Um iPhone. Eles seria o iPhone, o celular inteligente. Tá. O ID inteligente, na época que a Gradiente queria utilizar. Mas aí, até hoje, a gente não tem uma decisão
terminativa, uma decisão unânime de quem vai poder utilizar o nome. Pelo jeito vai embora essa decisão, né? Vai. Enquanto não tiver um julgamento, a Gradiente está impossibilitada de utilizar, porque a Apple entrou com uma liminar e está suspenso. Mas pode vender o aparelho sem esse nome. Pode vender o aparelho com o nome Gradiente iPhone. Esse é a única coisa que ela pode. Mas hoje a gente vê que a Gradiente quase não lança nenhum aparelho, Também, né? é. Mas era mais pelo nome. Hoje muitas empresas também registram marcas, registram nomes e que nem utiliza. Uhum. Aí a pergunta, doutor, pra gente iniciar mesmo esse bate-papo, o senhor apresenta esse caso, né, da Gradiente contra a Apple, mas explica melhor a importância, então, de quem tá lançando sua empresa, de quem tá lançando um produto, de registrar a marca. Por que é tão importante? Porque isso vai determinar o quanto ela vai avançar, né? O quão sucesso ela pode ter. Hoje a gente não pode criar um nome aleatório aqui e podemos criar e vender um produto. Esse produto pode dar certo, como pode também não dar. E esse registro vai determinar se futuramente vingar, né? Se render esse produto, se esse produto for um produto de sucesso, uma marca de sucesso, uma empresa também, um nome, vai determinar se ela vai continuar no mercado ou não. Entende? Hoje, esse que é o problema das marcas. A gente pode criar uma marca, essa marca, ela vai ser o que representa. Hoje, como a gente tem um CNPJ da empresa, também a marca funcionaria como um meio de você identificar ela. Hoje a gente tem casos e casos, como Coca-Cola, um produto, ou a Volkswagen também é uma marca. Isso vai depender de que você não poderia outras pessoas se aproveitar disso, né? Você cria um produto, esse produto passa a ser famoso, conhecido, e alguém vai lá e copia o nome. E aí que é o ponto. É mais a proteção da marca ou... Porque tem a questão, lógico, de você destacar o seu produto pela marca, criar aquilo que a gente fala de branding e tudo mais. Ou seja, a parte emocional ligada à marca. Mas a principal é a proteção para evitar plágios, para evitar coisas desse tipo, né? Sim, evitar que outras pessoas utilizem o nome, né? E possam criar um problema, né? Utilizar ela de uma forma que você não previu, o que prejudique, vincular elas com pessoas que não estejam dentro dos parâmetros que você criou a marca, né? Dos parâmetros que você quer para sua empresa. A ser vinculado a uma pessoa, a algum outro produto. Você cria um produto que pode ser nocivo para algum tipo de pessoa, nocivo de alguma forma. E isso tá vinculado à sua marca, te traz um prejuízo. O que fica por fora, as pessoas olham, tá, mas essa marca aqui, ela tá vinculada com esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Essa proteção já é para isso. Você tem ali a defesa, você pode falar, não quero que você utilize. Você não pode utilizar. Essa questão de marcas e patentes, ou no momento do registro, você define legalmente os valores da sua marca? Tem uma relação ou não? Como é que funciona isso? Não tem relação. Você só vai registrar um nome. É como se você estivesse registrando uma pessoa. Você registra um nome e aquilo ali serve para você utilizar da melhor forma que você quiser. Só você poderia utilizar aquilo. Lá tem um registro de quem fez, de qual empresa é dona dessa marca, desse nome. Entende? Por exemplo, eu tenho o nosso podcast de vitrine alternativa. Se alguém lança um outro produto vitrine alternativa, só que dentro de um outro conceito, de uma outra área, não sei, talvez uma loja de roupas chamada vitrine alternativa, isso viola também a parte legal da marca ou não? Ou aí depende o entendimento do caso do autor da marca, do dono da marca registrado? É uma boa pergunta, mas viola sim. Ah, mesmo? Porque você mesmo sendo de outra área. Sendo de outra área. Igual a gente tem um caso também, né? Assim, que aconteceu com uma... Não foi no Brasil, mas pra elucidar o que ocorre hoje. Esse caso é interessante citar mesmo. O que aconteceu com a Ferrari Puro Sangue. Antes, lá na Europa, tinha uma entidade beneficente que fazia coleta de doação de sangue para levar para áreas de risco, chamada Puro Sangue. A Ferrari entrou na justiça e conseguiu que essa empresa, essa entidade beneficente, essa ONG, perdesse esse nome Puro Sangue para ela poder utilizar nos carros dela. Nossa. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Uma situação que não é nem um pouco parecida.
uma venda de veículos com uma ONG beneficente, uma ONG ali que estava cuidando de doação de sangue. Então você vê que, independente do ramo, né, que essa outra empresa esteja, mas ela não pode utilizar o seu nome. Uhum. Isso, eu mesmo sendo uma ONG, eu não teria problema nenhum, não iria ferir também ou prejudicar o nome da Ferrari, né? Ao contrário, poderia até fazer um vínculo com uma ONG. Poderia, mas é aquela situação. Hoje o nome, para eles, conta muito. Eles não queriam vincular seu nome, eles não querem perder, né? Hoje muitas empresas criam vários nomes de produtos que nem vingam, nem vão para frente. Mas elas têm um registro desses nomes. O registro dessas marcas, de patentes, todos eles guardados. Eles são os donos disso. Se por acaso alguém utiliza esse nome, mesmo que não exista um produto dessa empresa, eles não podem utilizar esse nome. Cara, que A coisa. gente pode criar vários nomes, deixar de produtos que a gente vai lançar futuramente. Já cria uma marca para isso Uhum. e faz o registro no NPI e ele fica lá registrado. Vamos supor então, se a Ferrari coloca um produto chamado Piraporinha. Ele nem lançou o carro Piraporinha, Não, mas ninguém pode mais ninguém colocar. pode. Se tiver o registro, Caramba. não se pode utilizar. E isso é comum dentro das grandes empresas, principalmente. Muito comum. Muito comum. As empresas criam, registram marcas, nomes ali. Até patentes hoje de produtos que a gente nem sabe que vai ser inventado de fato ali, mas é só um esboço. Já registram, já colocam um nome para caso alguém no futuro utilize esse nome, não vai poder utilizar. No caso, por exemplo, quando a gente fala assim, não, a Ferrari é conhecida pela venda de carros. Mas a gente tem os perfumes da Ferrari, Sim. tem as roupas da Ferrari. Mas é tudo vinculado à empresa Ferrari, a empresa de carros. Perfeito. Né? Então, não existe uma outra empresa que teve os direitos ou ganhou os direitos. É isso, né? Sim, perfeito, é isso mesmo. A Coca-Cola também, que tem a grife dela. Enfim, né? Sim. Hoje a gente tem também a situação salvo o melhor juízo, né? Tem a Johnny Walker, né? Uhum. E há uns anos atrás foi lançada uma marca no Brasil chamada João Andante. Olha Uma marca só. pequena. Aí a Johnny Walker entrou com uma ação e falou: mesmo que o nome não seja idêntico, a tradução literal é a mesma situação. Então, o logo era parecido, as cores eram parecidas ali, tudo remetia à marca John Olha Walker. só. Então, aí ficou nisso. Aí eles não podiam mais utilizar Como esse é? nome. João Andante. Andante. O brasileiro é criativo. Brasileiro é criativo. E não pode, não adianta, não que faça menção. Aí que tá, outra questão, o logo. A cópia do logo também é uma forma, tem essa relação também, quando se cria um logo, é preciso registrar aquele logo também, doutor? Perfeito, para ninguém utilizar o seu logo, você tem que fazer o registro. Se não for registrado, o logo com as cores, com os desenhos dentro do logo, você não pode reclamar que outra pessoa utilize a mesma cor, o mesmo logo, mesma forma, né? A marca, você tem o registro da marca, de um nome, e o logo pode ser representado de alguma outra coisa. Por exemplo, igual aqui a gente tem, um microfone com círculos em volta com determinadas cores. Isso daqui representa o logo da empresa. Sim. Se futuramente alguém quiser utilizar algo parecido, não vai poder. Você poderia notificar ela para não utilizar. Porque já tem esse logo registrado junto da marca. E não adianta você pegar, mas foi só uma ideia de um logo. Não tem isso, né? Não. Hoje os logos também têm essa proteção. Não pode utilizar as mesmas cores, o mesmo formato. O que você poderia era modificar o logo. Mudar as cores, mudar o tipo de microfone, colocar um outro microfone. Pra ficar diferente. Nada que remeta a essa empresa. Ao logo dessa empresa. Não pode hoje em dia. Eu vejo que tem uma lanchonete aqui de Sorocaba, eu não vou lembrar o nome, mas ela tem muita relação com a do McDonald's, por exemplo. Uhum. Se o McDonald's quisesse, poderia fechar essa lanchonete, meio menor, é claro, numa rede. Sim. Mas poderia tranquilamente. Poderia notificar ela ser impedida de utilizar o nome. Ou a marca, as cores. Por mais que mas não é McDonald's, mas tá usando aquele M característico, Perfeito. tudo. O M característico já é registrado do McDonald's. Eles não podem abrir uma empresa e colocar uma empresa alimentícia ali, colocar esse mesmo logo. Uma outra questão, fontes. A fonte da Coca-Cola é muito característica.
A fonte também tem Você origem. não pode usar uma fonte da Coca-Cola para usar num produto seu. Se eu quisesse colocar um logo com aquela fonte, eu tô proibido também? Aquela fonte característica com aquele formato, sim. Hoje você pode registrar, por exemplo, são vários tipos de registro. O da Coca-Cola é um caso à parte, que é um caso muito complexo. Porque não só o formato das letras, porque de fato ali quem criou aquele logo foi a Coca-Cola. Ela tem um registro. Não é igual a gente usa um Arial no computador ali, que não tem registro, né? Uhum. Se a gente criar uma marca com aquela letra, qualquer outra empresa pode criar também. Mas quem criou de fato, ele registrou aquela marca, é a própria Coca-Cola. Aquele desenho naquele formato é só ela que utiliza. Uhum. Ou seja, aquela fonte, nem se eu for escrever o meu nome eu poderia. Tecnicamente, você poderia utilizar desde que não vá criar, não vai gerar benefício financeiro. Tá usando pra você ali. Só pra você assinar seu nome, você pode. Desde que você não comercialize isso. Não seja não seja entregue como um produto. Tá, mas se eu for, por exemplo, criar com as mesmas cores, vermelha e branca, colocar meu nome naquele logo e jogar aqui e divulgar, eu já Você tô... já teria, passível tomar uma notificação extrajudicial ou até um processo, sim. Entendi. Cara, que coisa, né? E aí que tá, o logo, você tem que... O ideal é você criar do zero, porque hoje tem inteligência artificial. Como é que Sim. funciona isso também na criação da inteligência artificial, usando esses logos, criando esses logos, doutor? Desde que você faça o registro com isso, você pode criar, não tem problema. Hoje a inteligência artificial facilitou muito a nossa vida. A gente pode criar um logo ali e fazer o registro dele. Não tem problema. Desde que aquele momento, já ninguém mais poderia utilizar esse logo feito por inteligência artificial. Que você mesmo fez ali para sua empresa. Uhum. Não vai poder mais ser utilizado por outras empresas, desde que você tenha um registro da sua marca com aquele logo. Aquele logotipo. Agora, não adianta nada, você criou um logo, você utilizou esse logo, não registrou, e aparece alguém com um logo parecido, você tem como provar, sem ter o registro, que você foi o primeiro a fazer ou não? Aí é um problema. Hoje o que acontece? Se você não registra, você tem que entrar com uma ação judicial para comprovar o seu período quando você criou, se você já tinha essa ideia antes de descobrir que uma outra empresa estava utilizando o seu logo. Mas desde o momento que uma empresa está utilizando um logo que você não registrou, você perdeu o direito sobre ele. Independente do tempo que você tenha ele já, ou que ele já esteja no mercado. Se esse logo não é registrado, via de regra, entende-se que não pode, você perde o direito sobre ele. Uma outra empresa que detém. E se essa outra empresa quiser, ela pode até te processar para você parar de utilizar esse logo. Uhum. Hoje é muito caro você fazer o registro de uma marca, de um logo, de uma fonte, enfim. É algo custoso, doutor? Hoje a gente tem que colocar sempre na ponta do papel, né? Na ponta do lápis, né? Os custos, né? O que você quer, quanto essa marca te representa para você. O custo de registro em si não é tão alto. Para um produto que você vai ter ali, que você vai ter um ganho financeiro em cima da sua marca, do seu logo. Então, assim, é muito relativo falar o quanto, se é caro, se é barato. Depende, para uma empresa grande pode ser barato, para uma empresa pequena pode ser uma coisa que futuramente não retorne financeiramente. Hoje não tem como pegar e falar assim, é muito caro, é muito barato. Uhum. Tem que ser feito sempre uma conta na ponta do lápis ali para ver o que vale a pena ou não para as empresas. Mas tem uma média de quanto vale isso na justiça para você registrar uma marca, doutor? Depende muito. Não consigo dizer assim, porque varia muito de ano para ano, né? De registro. Uhum. Hoje, o custo para registro em um ano é diferente para um outro ano. Tá. Porque hoje que a gente usa uma base lá do cálculo do governo. Tá, mas você tem uma média pra gente ter uma ideia? É Não, muito difícil. É muito difícil. Fazer esse cálculo agora e falar para você assim quanto ficaria. Tá. Entende? Mas por quê? Depende do que exatamente? Depende da marca, do logo, do que você vai registrar, não? Do que você vai registrar, da quantidade de coisas, de quantidade de informações que você vai colocar. Aí tem um custo variável. Entendi. Então, não tem como mensurar hoje pra quem tá nos acompanhando. Poxa, eu tenho uma marca, eu quero registrar a marca, a fonte, o logo, aí vai ter que fazer uma somatória. Tem que fazer uma somatória, conversar com o advogado, verificar se é viável. E Se é já só o tem- advogado que pode, né?
Hoje, normalmente não, outras pessoas fazem, mas a gente tem uma prática maior, né, um costume maior de estar fazendo isso, né? A pessoa ela mesma pode, mas daí tem as partes administrativas, né? Desde que você vai entrar com o registro, você vai ter que verificar se nenhuma outra empresa está utilizando o mesmo nome, o mesmo logo. Essa pesquisa é uma pesquisa bem minuciosa que você faz. E depois ainda tem a parte administrativa, com a entrega de documentos. Quem acompanha mais isso, né, são os advogados. Que tem esse costume de acompanhar o processo administrativo, fazer as defesas, né? Porque hoje, se tiver alguma outra marca que tiver também discutindo isso, entrou no mesmo período que você a fazer esse registro dessa marca, vai entrar numa briga administrativa, junto com a NPI, com referente a informações para provar a documentação. É um sistema muito complexo de se navegar por ele ali. Entendo. E não é fácil, não. Então, no caso de uma empresa que tem a marca registrada, tomou todas as medidas, qual é o primeiro passo se eu identifiquei que a minha marca está sendo utilizada por uma outra empresa que eu não autorizei? Qual que é o procedimento a ser seguido? Hoje você pode tanto fazer uma notificação extrajudicial, ou como notificar o próprio INPI que ele faça essa notificação. Essa notificação pelo próprio INPI é uma notificação muito demorada. Hoje o que é mais simples e mais rápido e prático é fazer a notificação extrajudicial. Você pega as informações de endereço, telefone dessa empresa, redige uma notificação e envia para ela para cessar essa utilização. Caso ela não cesse, né, aí a gente pode entrar numa disputa já judicial. É para impedir que ela continue usando a marca, o logo, tudo que for referente à sua empresa. Mas sempre procurar um advogado. Mesmo com a questão extrajudicial, o advogado tem que participar, é importante. Sim, é recomendação, porque hoje é muito complexa a tratativa com documentação, com a parte administrativa junto do próprio INPI. Muitas pessoas não têm essa prática de entrar no sistema e utilizar o sistema. Então é recomendado que faça com um advogado. Doutora, a gente citou casos grandes aqui de empresas que tiveram esses problemas. Citou a Coca-Cola, a questão do iPhone, enfim. Mas existem casos pequenos, menores, sem citar marca, evidentemente, ou sem citar qualquer cliente, mas que chame a atenção e que foi um desafio também com relação a essa questão de marcas? Sim. A gente tem um caso no escritório onde que uma empresa que nós cuidamos, ela é de um ramo da saúde, e recebemos uma notificação de uma outra empresa no Nordeste que também utilizava o mesmo nome. E vamos verificar, né, para ver se tinha já esse registro, e não constava um registro de uma outra empresa, só o nosso registro. Aí nós fizemos a contra-notificação para falar, para demonstrar que a gente já utiliza esse nome há muito tempo, e esse logo também há muito tempo. Nós temos o registro. Então, não tem o porquê você estar notificando a gente. Desde que fizemos essa contra-notificação, cessou qualquer contato. Não tivemos mais nada disso. E não é uma empresa gigante, é uma empresa familiar. De saúde ali, mas é uma empresa familiar, uma empresa pequena. E a gente recebeu essa notificação vindo de outro estado, Nordeste. E a empresa não tinha, a empresa que notificou não tinha qualquer registro? Não tinha informação, não tinha registro. Eles só falaram que eles utilizavam há X anos aquela marca e aquele logo também. Na verdade, não era bem o mesmo logo. Era um logo parecido, só com um pouco de cores diferentes. Só mudava as cores de fato ali, mas o nome era o mesmo. Mas como eles não têm nada provando, né, no INPI o registro, eles vão ter que parar de utilizar. Aí que tá o ponto. Se duas marcas semelhantes foram criadas e nenhuma foi registrada, isso pode render numa briga judicial ou quem registrar primeiro leva? A recomendação é quem registrar primeiro leva. A regra é essa. Aquele que registra primeiro, você ganha. Porque a gente tem uma máxima no direito que fala que o direito não socorre aqueles que dormem. Se você não registrou a sua marca, você perdeu o direito sobre ela. Entende? Faça o registro. A recomendação é procure advogado. Faça um registro, veja se sua marca ali, seus nomes, seu logo, né? Se o seu produto já tem algum tipo de registro. Antes de você começar a lançar, antes de você já idealizar o produto já com toda essa parte pronta. Mas hoje o que acontece muito no Brasil cria-se empresas que não se registram nomes. Essas empresas começam a engatinhar, começam a crescer.
e depois vai verificar outras empresas já registraram esse nome já. Aí ela perde esse direito de uso. E aí o ponto. Dá muito trabalho refazer a marca da minha empresa, refazer um logo da empresa? Como é que funciona esse processo para quem quiser modificar a marca da empresa, doutor? Você modificar a marca e você modificar toda a empresa, né? Você hoje tem um produto com o nome X, aí você descobre que você não pode utilizar esse produto com o nome X, você tem que modificar ele para Y. Aí você perde muita coisa, você já perde o que você tinha ganhado no mercado. O mercado não vai lembrar do que você utiliza. Hoje, o que a gente conhece também, de muitos nomes que viram sinônimos de produto. Hoje a gente tem o Cotonete, por exemplo. Uhum. Cotonete é uma marca, não é um produto. O produto é a haste flexível com algodão. Que é O catupiry. Catupiry, também, que é o requeijão cremoso, hoje é a marca. Mas virou sinônimo de um produto. Quando a pessoa pensa queijo catupiry, alguma coisa ali, ela já remete àquele tipo de queijo, não que é um requeijão cremoso. Esse que é o ponto também. Muitas vezes você fala engraçado, né? Você pensa em Guaraná, a pessoa remete à Antártica. Exato. Quero um Guaraná. Você já pensa na Antártica. Uhum. Tem isso, tem muito disso também, Sim, né? sim. O Bombril. Bombril, que é ela de aço, né? Que curioso. Mas e é isso que eu ia falar, dá muito trabalho quando você pega também e você pensa em renovar a sua marca também. Eu já tenho uma marca consolidada, mas eu quero mudar o logo, sem mudar o nome. Isso dá trabalho, requer também um novo registro, doutor? Requer sempre o trabalho que você vai ter é de fazer o registro, mas sim, precisa de um novo registro. Você não vai ter aquele. Você pode manter um logo antigo junto com o logo novo. Você pode registrar ambos ali e manter para ninguém utilize o logo antigo. Você pode manter isso. Você pode ter ali registrado. Hoje os registros de marca são de 10 anos. A cada 10 anos você tem que fazer a renovação. Essa renovação sempre é feita no último ano do registro. Hoje, vamos supor que foi criado um registro em dezembro, em 2016. Em 2026 teria que fazer esse novo registro. Atualizar o registro. A atualização de registro é a cada 10 anos. Sempre nos últimos 6 meses ali. Você tem sempre um ano. O último ano. Se você passa esse período, você perde o registro dela. Aí você tem que registrar ela novamente. E existem muitos casos que pessoas ficam de olho, né? Nesses nomes para ver qual que vai perder o registro, que é de uma marca importante, para acabar registrando, depois entra em contato para vender esse registro. É o que acontece. E o governo não, o INPI, né, que é um órgão governamental, ele não te informa quando vai vencer esse registro. Quem tem que fazer esse controle é o próprio empresário. Que interessante. E é boa essa notícia, porque muita gente, então, que registrou a sua marca, acha que tá tranquilo e não tá. Depois de 10 anos, você pode perder essa marca. Sim. Tem que ter um cuidado enorme com isso. E aí, outro ponto. Qualquer mudança, uma linha que eu fizer na minha marca, eu já muda tudo. Eu já posso perder a marca. Se qualquer modificação que fizer, qualquer traço que eu fizer no logo original, por exemplo, não? Sim, se ele não tiver registro, sim. Desde que a modificação, ela tem que ser relevante. Não adianta eu tenho um nome ali que só tem um ponto no final. Como essa modificação não é relevante, então se entende que ainda é dono da marca, mesmo adicionando esse ponto no final. Só você vai perder o seu direito à marca se eles colocarem coisas, adicionarem mais informações ali com o mesmo nome. Por isso que hoje as empresas registram tudo. Tá. Todo tipo de produto, mesmo que não vai ser lançado no mercado, é feito esse registro. Um copo, copo de canhoto hoje, modo de dizer. Sei. Tem um registro para copo de canhoto. Olha. Ninguém pode lançar um produto com copo de canhoto se não tem um registro. Entendi. Cara, que coisa, né? Bem complexo, hein, doutor? Por isso a importância de qualquer ideia registrar para evitar também esses problemas. Perfeito, né? Você registra para evitar problemas futuros, né? Por isso que é sempre bom você ter um acompanhamento de um advogado que conheça, né? Já navegue por isso daí há um tempo. Que saiba pesquisar, saiba localizar
o que se encaixaria na sua marca, no seu produto ali. E não adianta dar um Google, porque isso não ajuda. O advogado, acho que é fundamental nesse aspecto É para fundamental. fazer essa pesquisa minuciosa, né? Sim. Porque hoje, para fazer essa pesquisa, a gente é acessar o sistema do INPI e fazer as pesquisas manualmente. Hoje não existe uma busca direta ali principalmente para logo. O logotipo você tem que fazer uma pesquisa manual ali. Então, se você quiser registrar sua marca, não adianta buscar um advogado. Essa é a orientação, né? A orientação é a melhor opção, né? É a mais barata e que vai te dar menos dor de cabeça no futuro. Sim. Olha, que interessante, viu? Eu acho que é importante, a gente tem muita gente que tem a sua marca, tem a sua empresa e não registrou a sua marca. Então, acho que é fundamental. Essas dicas foram muito importantes, passadas pelo Dr. Hugo Souza, advogado especialista em marcas e patentes, dando detalhes, esclarecendo toda essa situação com relação a esse assunto. Então, se você que está nos acompanhando tem a sua empresa, tem o seu produto, tem a sua marca, registre para evitar problemas, para evitar plágio e perder também essa marca. Se você registrou, atenção, em prazo de 10 anos, senão você vai perder a marca do mesmo jeito. Doutor, agradecer demais a sua participação, obrigado. Acho que sempre é muito bacana trazer assuntos relevantes, trazer temas que colaborem também, de certa forma, para quem está nos acompanhando, né? Essa é a intenção do Vitrine Alternativa, a gente sempre trazer novidades, fugir um pouco do convencional. E hoje a gente trouxe essas informações importantes. Obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Legal, e fica o convite para voltar também na próxima. Opa, obrigado. Tá bom? Okay. Obrigado, viu, doutor? Doutor Hugo Souza participando com a gente. E olha, você que está nos acompanhando aqui também, conhece alguém que tem uma empresa, que precisa registrar a marca? Então compartilha esse conteúdo, viu? Sempre muito importante também fazer esse trabalho, compartilhar e divulgar também para outras pessoas. Sempre lembrando, deixa o seu like, viu? Isso fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, dentro do Central Podcast, do nosso Vitrine Alternativa. Eu fico por aqui, mas em breve, mais novidades, sempre o Vitrine Alternativa trazendo ideias inovadoras, produtos, serviços para você que nos acompanha, tá bom? A gente volta em breve numa próxima. Até. Tchau.